Louvor seja dado, honra, graça, eterna gratidão. Obrigado, Senhor. Estamos aqui nesses poucos minutos para agradecer, refletir e assim nos preparar para mais uma semana a ser vivida, desfrutando do reino, esse reino que não pode ser abalado. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria e gozo no Espírito, justiça e gozo no Espírito. Obrigado, Senhor, por cada momento vivido, por cada experiência. Nós somos não mais a noiva, porque a aliança foi formada. Estamos casados com o Senhor, que é o cabeça da igreja, a qual somos nós. Que diante os teus olhos nada pode nos afastar de ti. Disse o Senhor lá em Marcos, no capítulo 7, o que contamina o homem não é o que entra, meus filhos. O que contamina o homem é o que sai. Quando você acorda com maus pensamentos, quando você deixa a soberba, os adultérios, a ira, o ciúme, a loucura, tudo isso procedem do teu coração, do teu interior. Todos estes males é o que contamina o homem. Ao acordar, agradecer, olhar para mim, assim diz Ele, que é o autor e consumador de nossas vidas, que nos dá diariamente o alimento espiritual, para que, exercitados sobre a Tua palavra, viemos mortificar, educar, admoestar a nossa natureza humana. João disse lá, quando ele foi questionado certa feita sobre Jesus. João 3. Eu vou ler alguns versículos aqui para que a gente venha chegar a uma reflexão sobre ciúme, sobre ira, sobre inveja, sobre os afrontos que muitas vezes nós somos levados e as pessoas nos colocam em situações que vamos passar vergonha. Mas quando a gente está alimentado espiritualmente e entende nosso posicionamento em Cristo, nada desses males nos leva à ruína. João 3, verso 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Jesus não batizava. O batismo simbólico que João preparou o caminho. Quem fazia isso eram os discípulos de Jesus. Mas vamos lá. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, um certo fariseu.
a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem... Aqui surge uma pequena fofoca, né? Possa-se dizer assim. Um início de uma intriga. Presta atenção para que a gente venha nos atentarmos para as nossas experiências humanas. Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Mas João não tinha como ser contaminado de dentro para fora. Por quê? Porque João estava ciente do seu posicionamento em Cristo. João, mentalmente, como nós falamos hoje, disse: o sol brilha para todos. A gente diz, né, um ditado aqui na Bahia: o que é do homem, o bicho não come. É assim, né, o ditado. O que é seu é seu. E João respondeu. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Ele vai continuar: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. E aqui nesse time, ainda se tratava de noivo e noiva, né? A noiva, ele não tinha ido na cruz ainda, e ele diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora está completa. Aqui, meus irmãos, vamos filtrar, vamos refletir. E aí ele vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ah, mas estava no propósito. Certo, estava. Mas João, assim como eu e vocês, está nessa natureza humana que é caída. Foram ali intrigá-lo, insultar, trazer ciúme, maus pensamentos, soberba. Tudo isso que procedem de dentro e que contaminam o homem. Quando você não está alicerçado, firme espiritualmente dentro do alimento, do pão que desce do céu, para entender que ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que João Batista é o maior profeta da lei e todos profetizaram até ele, porque ele anuncia a vinda do Messias. Para os dias de hoje, você compartilha esta mensagem? Estou só trazendo uma analogia dentro daquilo que a gente vem refletindo aqui. E eu já até falei isso algumas vezes, né? As pessoas fazem assim: quem é esse daí? E muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelo burburinho, pelo ciúme, pela ira, porque a gente não aceita, você no caso, viver 10 anos, né, estudando a Bíblia ou qualquer coisa que seja, 10 anos da sua empresa, e chegar um menino, uma moça, um homem ou uma mulher e ser mais capacitado do que você, possa-se dizer assim, atual, e está se destacando, e você se deixar se levar pela ira, pelo ciúme, pelos maus pensamentos, que muitas vezes não está acontecendo, e a sua mente sucumbida, porque esses maus pensamentos procedem de dentro para fora, acaba trazendo todo problema que muitas vezes não existe. João veio preparar o caminho, mas ele estava ali, sendo chamado de mestre. Mas ele não deixou que os elogios, que é bom, tomassem conta daquilo que ele foi preparado para fazer.
Ele diz assim, lá no 34, ele diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações, ele dá o entendimento sem limitações. E muitas vezes as pessoas estão prontas para diminuir, nós estamos... Isso aí não é para lugar nenhum. Isso aí é só empolgação, daqui a pouco você vai ver. Eu sou melhor do que ele. Eu tenho aqui 20 anos, rapaz. Olha minha vida como é. Soberba. Precisamos tomar cuidado, porque os males procedem de dentro. Por mais que chegue alguém capacitado na sua empresa, ou se a sua esposa ganha mais do que você, ou se o seu marido está ganhando mais do que você, ou se tem alguém na sua família se destacando, a qual é a mesma profissão, ou até que não seja e você não conseguiu, não significa que você tem que estar pelos cantos propagando, que nada, também foi fácil, sempre procurando terceirizar, né? Você diz assim, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. O que é seu, meu irmão. O que é do outro, é do outro. Se regozije com o que é seu. Estica o braço aí. Vai até aí? Pronto. No presente momento, seu braço pode ir até aqui, até onde você alcança. Se você for caminhando, chegando, você vai dentro daquilo que você está possibilitado a fazer. João poderia se irar aqui. Você vê que logo lá no João 4, os fariseus ouviram que Jesus estava batizando mais do que os discípulos de João. Mas Jesus não estava batizando ninguém. Mas os discípulos sim. Sabe? Às vezes chega uma história para vocês, pra gente, mal contada, e a gente vai disseminando aquilo, e muitas vezes aquilo não é uma verdade. E precisamos tomar cuidado, como eu recitei no começo. O que contamina nós, seres humanos, não é o que entra, e sim o que sai. Filtre a graça de Deus, reflita, analise. E mesmo assim, se alguém se destacar na sua família, com seu cônjuge, ou em qualquer área que seja, fala que nem o João aqui, a gente aprende, ó. Vou repetir aqui, no verso 29, ele diz assim: ele enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora está completa. Ele cumpriu o chamado dele. O seu chamado é falar do amor, da graça de Deus, sorrir, viver esse reino inabalável, passivos de erro, mas não de se permitir no erro. Quando você propaga isso, infelizmente você está alimentado de coisas que não agradam a Deus. Eu busco sempre filtrar, sabe? Inúmeras vezes chega a situações que, eu não gosto de fulano, de não sei o que, fulano, beltrano, cicrano, mas ele não fez nada comigo, eu não tenho como polarizar isso aí porque você não gosta. Essa reflexão aqui também cabe esses assuntos, sabe? O que é seu, meu irmão. Entendeu? Cada qual no seu cada qual. E vamos seguindo. Em paz com todos. E a santificação e a separação, sem a qual é impossível agradar a Deus. A separação é como a de João. Ele, no meio de muitos, mas a mente alicerçada, firmada nas coisas que vêm do alto. Tentaram incitar ira, ódio, ciúme, mas João estava firme, na rocha, que é o nosso Pai espiritual. Vamos para essa linda semana, nos alimentando espiritualmente para as boas práticas, refletindo e praticando. A gente consegue. O mal não tem como vencer o bem. O mal é a nossa natureza humana. E o bem são as coisas que descem do alto, que não há sombra nem variação. Obrigado, Pai, por este alimento espiritual. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos capacitar a cada dia. Curtam, compartilhem, comentem, propaguem para os seus e vamos ministrando a graça de Deus.
Permitindo o Papai do Céu, cremos que Ele há de permitir até amanhã.